A gente vai falar um pouco sobre o Magento Open SaaS, que é uma solução, é um conceito novo até de mercado. Tá? Meu nome é Franklin Bravos. Não dá para ler, né? Não. Tá bom. É só blá blá blá, depois vai ter o slide, o Carlos vai mandar para todo mundo. Eu trabalho com e-commerce já há alguns anos, já atendi alguns clientes como Imaginário, Ering, Fiat e algumas outras contas grandes de e-commerce. E um pouco dessa experiência a gente trouxe para montar essa solução que é inovadora em e-commerce. Eu também dou aula de e-commerce na ComSchool. Acho que está aqui só o Fernando que teve lá no curso. É um curso voltado não para programadores, é um curso voltado para o lojista que quer saber um pouco mais como funciona o Magento, como vai cadastrar o produto, como vai fazer as configurações. Então o curso é mais voltado nesse sentido lá na ComSchool. E para a gente entender um pouco desse modelo, a gente vai falar um pouco sobre os modelos de plataformas, né, algumas opções que a gente tem, como é o caso do código proprietário do cliente. Então foi assim que as plataformas de e-commerce começaram, né, onde o próprio cliente tinha o seu código-fonte com desenvolvimento dentro de casa e o cliente ali ia fazendo o seu desenvolvimento. Então, o cliente, ele mesmo desenvolvia a loja dele, uma equipe interna, custo muito alto e principalmente muito tempo de desenvolvimento. Quem recentemente ainda utilizava essa solução era a própria Saraiva, que hoje está com Magento, mas ela tinha um código proprietário, era desenvolvido dentro da própria Saraiva. Depois a gente foi para algumas soluções proprietárias, como é o caso inicialmente da Rakuten. A Rakuten montou uma plataforma de e-commerce e ela disponibilizava para várias lojas independentes o seu código. Um modelo desse, por exemplo, foi a própria Walmart. O Walmart utilizou o código da Vetex para iniciar a sua operação, mas ele tem um código separado. O que isso muda? Você tem um custo geralmente alto de implantação e quando você faz uma atualização em uma loja, as outras lojas não são atualizadas iguais, cada uma tem o seu código separado. Qual que é a diferença disso para o próprio cliente? A diferença é que aqui eu tenho um desenvolvedor de várias lojas. O custo tende a ser menor, o conhecimento que o próprio desenvolvedor vai trazer para o seu negócio também é interessante. Depois, a gente, não necessariamente nesse tempo, né, mas a gente tem outra solução que é o Open Source. Tá? O Open Source, que a gente tanto falou hoje aqui, o Magento hoje é a principal solução Open Source do mundo, mas a gente tem PrestaShop, OpenCart, WooCommerce, que eu discordo que seja uma plataforma, já o pessoal participa de algumas discussões via web sobre isso. O WooCommerce ele é um plugin WordPress, não é uma plataforma de e-commerce. Não sei se alguém aqui diz o contrário, mas um Magento seria uma solução dessas, onde você mesmo consegue montar a sua casa, né, a sua loja, e personalizar ela do seu jeito. Você tem um ganho de escala em desenvolvimento, porque tem extensões no mundo inteiro sendo desenvolvidas, tem novidades sendo lançadas, tem empresas desenvolvendo extensões, como é o caso, por exemplo, do Bcash. O Bcash está aí com a solução que eles desenvolveram de checkout transparente, e ela foi uma solução desenvolvida para Magento. Então qualquer desenvolvedor Magento pode vir aqui e instalar a extensão na sua própria loja. E depois a gente teve um modelo de aluguel usando uma base Open Source. Então existem algumas empresas no Brasil que trabalham nesse modelo. O modelo basicamente de aluguel, você inicia com uma loja, aí você duplica essa loja e faz alguns ajustes nela. Aí depois você cria mais outra loja e daí você faz mais implementações e assim por diante. Qual que é a deficiência desse modelo? Quando você personalizou essa loja aqui, essa primeira que você montou, ela continua igual. Então você não consegue ter um ganho de escala como no modelo SaaS, por exemplo, que é o próximo. Nesse modelo, você tem uma velocidade de implantação da loja
você consegue ter um código reaproveitado para lançar, só que a partir do momento que você customizou essa loja com algumas extensões, aquela loja lá do início, ela não é atualizada automaticamente. Então você perde muito a parte de escala. Você até ganha velocidade na implantação, mas imagina, Magento a gente sabe que saem correções, né, bugs críticos que precisam ser atualizados. Imagina você entrar em cada uma dessas lojas e ir fazendo a atualização individualmente. Se eu tenho 4 lojas, legal. E se eu tiver 1000 lojas para entrar uma por uma, fazer uma atualização e testar cada ambiente com códigos diferentes? Então a escala disso é totalmente comprometida. O modelo SaaS, a gente tem aí uma plataforma muito conhecida no Brasil que utiliza esse modelo, que é o pessoal da Vetex, da loja integrada, e-commerce, Move e tantas outras plataformas que trabalham nesse modelo SaaS. Qual é a grande vantagem desse modelo? A escala. Então você vai montando novas lojas e elas vão sendo todas estruturadas e replicadas. Então quando você atualiza uma loja, atualizou uma, as outras vão ser iguais em estrutura. Tá? Cada ambiente vai ter uma área para personalizar a parte de layout. Não quer dizer que o layout vai ser igual para todos, né? Cada uma vai ter a sua particularidade de layout. Algumas permitem mais personalizações, outras menos. Mas o importante é que a estrutura é uma estrutura escalável. O tempo para disponibilidade da plataforma é muito curto, né? Tem plataformas que você monta a loja em poucos minutos. Tá? E a gente vendo essa evolução no mercado, o que aconteceu até com a Signativa nesses anos, né? A gente sempre trabalhou no modelo de open source, de projetos personalizados, e a gente percebeu que os nossos projetos começaram a ter custos cada vez mais elevados. Então, para a gente poder montar a loja com o cliente, dificilmente a gente conseguia montar um projeto por menos de 50, 60 mil reais. Então o custo começou a elevar muito, para a gente garantir a qualidade que o cliente precisava. Então uma das opções que a gente pensou foi montar um modelo de aluguel. O modelo de aluguel já existia, algumas empresas estavam tendo relativo sucesso com esse modelo, então a gente até pensou em ir por esse modelo de aluguel, mas como a gente viu, existem algumas deficiências nesse modelo. E com isso fez a gente quebrar um pouco mais a cabeça e tentar pensar um modelo que fosse mais inovador. E foi aí que a gente descobriu, ou a gente desenvolveu essa solução. Na época, esse nome, a gente nem conhecia esse nome, a gente acabou conhecendo esse nome posteriormente, mas o conceito de Open SaaS, ele vai juntar dois mundos que aparentemente eram concorrentes e distintos. Porque ele junta o conceito de SaaS, que é um modelo extremamente escalável, que você consegue montar a loja em poucos minutos. Você tem um modelo de replicação, então quando é atualizado uma loja, quando você atualiza uma estrutura, todas as lojas também têm a sua estrutura atualizada automaticamente. Então, a parte escalável disso praticamente não tem limite quando fala de escala. Só que ao mesmo tempo, eu tenho uma solução que é open, ela é open source. Então, cada uma das lojas ela tem uma estrutura em Magento. Então, como é o caso que eu comentei do Bcash, que lançou uma extensão, a gente instala a extensão aqui no Bcash e ela automaticamente é replicada e disponibilizada para todas as lojas, tá? Isso em poucos minutos. A gente tem atualizações toda semana, lançando as atualizações, as correções, as melhorias, e todo esse modelo recebe essa atualização. Então você começa a ter uma estrutura altamente escalável, né? E ainda tem estrutura para personalização. Vamos entender um pouco mais. Então, Open SaaS versus SaaS. Qual que é a diferença desses dois modelos? Quando você tem um modelo SaaS, você tem um time ali dentro da sua empresa
que ele vai desenvolver o código, ele vai evoluir novos recursos, ele vai fazer implementações, mas você tem uma limitação de ter só o seu time fazendo essas evoluções. Quando você vai para o modelo Open SaaS, você tem todos os benefícios que o SaaS traz, né, de escala, de crescimento, de velocidade de implementação, de redução de custo. Só que você, com o Open, você tem uma comunidade inteira desenvolvendo novas funcionalidades e você pode trazer isso para essa plataforma. Então você passa a ter uma coisa que o SaaS não tem no mesmo nível, que é uma velocidade de crescimento em recursos. Você tem o mundo inteiro desenvolvendo novas funcionalidades e você tem um time qualificado para fazer a curadoria disso, e trazer todas essas evoluções para a sua loja. E o Open SaaS versus Open Source. Quando você tem um modelo Open Source, você vai ter toda a liberdade e a flexibilidade para fazer a loja do jeito que você quiser. A gente tem aqui, o Henrique trabalhou muito tempo ali na ArchiPad. A ArchiPad tem um modelo Open Source. Então ele tem o código dele, tinha um time. Quantas pessoas chegaram a ter um time lá na ArchiPad? 5 desenvolvedores. Então 5 vezes um salário de 50 mil reais, fica caro, fica pesado ali para a empresa sustentar. O custo de desenvolvimento acaba sendo alto, o custo de manutenção ainda mais alto, e você tem uma dependência de uma equipe qualificada, mas ela é limitada, ela tem 5 pessoas. Tá? Então você vai conseguir fazer muita evolução para a sua própria loja, se você tem 5 programadores, com certeza. Você vai conseguir evoluir muito. Muitas vezes mais rápido se você tiver uma empresa de desenvolvimento cuidando. Mas para isso você tem um custo alto atrelado. A ArchiPad é uma empresa que recebeu investimento, tinha fundo de investimento por trás, então ela tinha essa possibilidade que muitas vezes o lojista comum, ou o lojista que ele precisa sustentar ali com o seu próprio suor, muitas vezes ele não vai conseguir fazer um investimento desse, de ter uma equipe de programadores qualificados para trazer novas funcionalidades. Então o custo já é um ponto muito importante. Vamos dizer que você contratou um freelance para fazer o seu Open Source. Foi lá, montou a sua loja, cobrou baratinho, o custo nem foi um problema, porque o valor que ele cobrou, às vezes é até menor do que o modelo Open SaaS. Aí você vai ter o servidor, você vai ter um custo mensal. Você pode ir com um servidor que vai te cobrar baratinho e não vai sustentar a sua operação. Ou você vai com um servidor com um custo às vezes um pouco mais elevado e vai começar a pesar um pouco no seu orçamento também. Então, para você dimensionar tudo isso, entre o nível de evolução que você precisa, o nível de evolução que você gostaria de ter e caber isso dentro do seu bolso, é muitas vezes uma ginástica um pouco difícil de fazer. Além disso, aqui a gente está... Só para eu entender, quem aqui é lojista? E desenvolvedores? E o restante seria o quê? Agência? Agência. Quem veio tomar café? Então assim, a gente tem um trabalho, por exemplo, com agências. Muitas vezes a agência ela inicia um trabalho de desenvolvimento no Magento, não consegue finalizar o projeto, às vezes não tem um time lá dentro para dar conta de todo o desenvolvimento que tem que ser feito, tenta utilizar algumas extensões prontas, às vezes a extensão não é suficiente, ou ela dá um bug, dá um conflito, e a agência às vezes tem que correr para um parceiro Magento, tem que correr para um programador certificado, e às vezes o custo disso fica muito alto. Uma dessas opções que a gente tem aqui é justamente a agência poder utilizar uma base dessa. Depois eu até falo um pouquinho mais. Então, alguns pontos relacionados ao Open SaaS. Escalabilidade seria o principal ponto. Tanto escalabilidade da empresa que implementa esse modelo, que ela desenvolve o modelo, é um modelo altamente escalável. Para vocês terem ideia, o SignaShop hoje tem 1.800 lojas, imagino que deve estar até um pouco mais, talvez umas 1.850. A gente tem
tem entrado um pouco mais de 200 lojas por mês nesse modelo. E a escalabilidade também a escalabilidade do lojista, porque o lojista ele pode começar às vezes com um valor super baixo, podendo até ser grátis, e ele, conforme vai crescendo, ele vai trocando para outras opções, escolhendo aquilo que mais se adequa ao plano dele, a capacidade financeira, não tendo a necessidade de fazer um investimento inicial muito alto, né, que vai prejudicar a operação. Inovação, então aí cabe à empresa que sustenta essa plataforma de ter uma estrutura para poder trazer sempre as melhores inovações do mercado. Então vai ficar de olho naquilo que o mercado traz, naquilo que os eventos muitas vezes vão apresentar para a gente de inovação, e muitas vezes o lojista sozinho ele não consegue fazer essa implementação. Então, nesse modelo, a empresa que cuida do modelo Open SaaS, ela vai trazer toda essa inovação sem o cliente precisar bancar por isso. Ele não precisa pagar mais, ele não precisa pagar por uma nova extensão, por uma nova funcionalidade. Essa funcionalidade ela já vem dentro do contrato mensal que se paga, dentro toda semana, dependendo de cada empresa tem um período de atualização, né? No nosso caso é semanal, então toda semana tem uma melhoria, tem uma correção, né? Tem uma evolução, principalmente de inovação. Qualidade do código, esse é um item, que eu diria ser o mais importante desses pontos aqui. Hoje, para vocês terem ideia, a gente mais qualifica o código do que desenvolve novos códigos. Por quê? Vamos pegar de novo o nosso caso aqui dos amigos do Bcash e PU. O Bcash está montando uma extensão, então a nossa responsabilidade é validar a qualidade desse código para que ele não tenha sobrescrita de classe, para que ele não conflita com nenhum recurso, que ele não sobrescreva uma função do core, do Magento. Então a responsabilidade nossa é qualificar isso, verificar. Se tiver alguma crítica, a gente devolve a extensão e fala, precisa fazer essa correção aqui. E também no caso da PU, que a PU é dona do Bcash, PU nós desenvolvemos a extensão. Então ela está sendo desenvolvida, se eu não me engano vai para o ar essa semana ou na semana que vem. Eu não vi a lista ali ainda que vai ser publicado, mas se não for essa semana, vai semana que vem. Então aí a gente teve a preocupação de desenvolver com extrema qualidade para poder implementar nas lojas. Porque se dá um bug na extensão, eu estou multiplicando esse bug por 1800. Então eu tenho que ter um cuidado diferenciado, né? Então esse é um ponto muito importante para a gente. Hoje o Magento ele não tem oficialmente no Magento Connect uma validação das extensões, né? Até de manhã o nosso amigo lá da Bermuda comentou que a gente teria agora para o Magento 2.0 um badge, né, de validação e tudo mais, então tem uma preocupação na Magento nesse sentido, né? Mas hoje não existe. Então o nosso trabalho é um trabalho de validar isso, de verificar a qualidade. A gente tem essa empresa nos Estados Unidos, a gente não é minha, né? É uma empresa lá dos Estados Unidos, a Pixabay, que ela tem uma solução em Open SaaS a partir de $89. Foi uma das primeiras que saíram com esse modelo. Eu não sei precisar se a Pixabay saiu com esse modelo primeiro do que o SignaShop. Da mesma forma que a Signativa, eles fazem projetos personalizados e desenvolveram um produto novo. Foi mais ou menos o mesmo caminho que a gente, mas eu não sei realmente exatamente quando foi lançado. O BlueGem, que é uma solução da Europa, mais especificamente da Alemanha, 63 euros, você já tem uma solução utilizando a base Magento, com todos esses benefícios que eu comentei. E aqui no Brasil, a gente tem o SignaShop, que começa com uma solução grátis. Então você pode cadastrar a sua loja em 2 a 5 minutos, você já está com a sua loja liberada para você cadastrar os produtos, e até 50 produtos você não tem custo adicional, tá? Não tem mensalidade alguma. Esse aqui é o painel que a gente tem no SignaShop. Um dos pontos que os lojistas reclamam muito, principalmente quem não conhece o Magento, quando tem a primeira experiência com o Magento, não se dá bem com o painel administrativo.
Que a gente, para quem conhece o painel do Magento, sabe que a carinha dele não é amigável. Ela conversa muito bem com o desenvolvedor, não com o lojista. Então a gente fez uma análise disso, para entender como era o comportamento do lojista, o que fazia mais sentido para ele. E essa aqui é a primeira versão que a gente lançou do painel customizado. E agora a gente já está indo para uma outra versão, que ela vai ser totalmente responsiva para utilizar por celular, por tablet. Mas a experiência que você tem num painel desse é muito melhor do que a experiência no painel nativo do Magento, trazendo mais para a realidade brasileira, com informações mais rápidas. Eu sei que vocês não estão lendo aí tudo, mas aqui ele vai dizer a quantidade de espaço em disco que está sendo ocupado na solução, a quantidade de produtos cadastrados, a quantidade de page views que foi utilizado no mês, tudo para o lojista entrar e saber a quantidade de consumo, de utilização que ele tem na plataforma. Aqui é uma área também para o lojista, onde ele vai entrar e escolher cada uma das cores de títulos, de menu, de fundo. Então o próprio lojista consegue trocar as cores, subir o logotipo da loja dele. Então a gente tem casos de lojistas que montaram as suas lojas totalmente sozinhos, sem nenhum auxílio técnico. Tá? E a gente tem também a solução mais avançada, que é voltada para as agências. Vocês, eu tenho certeza que estão entendendo tudo que está escrito aqui. Mas aqui a gente tem, nessa área, todas as pastas com a estrutura de temas do Magento. Então você pode escolher qualquer um dos itens aqui e fazer a edição completa do template dentro do painel administrativo. Você não precisa acessar FTP, não precisa. Isso aqui não é para o lojista. Isso aqui é para quem tem conhecimento técnico e template. Mas a agência que vai fazer a implementação, ela não precisa nem acesso ao FTP. Ela faz tudo via painel. Tá? E alguns cases, só para vocês terem ideia, eu peguei alguns modelos de lojas de tamanhos distintos. No caso da Retrateira, é uma loja que veio da Dot Store, uma loja pequena, um faturamento baixo, e ela trabalha com presentes criativos. Eu pedi lá para o pessoal fazer um cupom, agora se eu lembrar de cabeça, é Amigos do Franklin 10, vai dar 10% de desconto para quem quiser comprar nessa loja. Amigos do Franklin 10, dá 10% de desconto. Depois, se alguém quiser, pega um cupom comigo. Maria Chocolate, aqui já um outro caso, onde essa empresa já tinha um Magento próprio, estava passando bastante dificuldade com o desenvolvedor, o Magento dela era desatualizado, não estava acho que estava na versão 1.5, isso no ano passado, estava bem desatualizado, problema de integração, e a gente migrou para o SignaShop. Essa solução a gente fez uma migração completa de todo o conteúdo, cadastro de produtos, de clientes, de pedidos, até a senha do cliente a gente consegue puxar, quando é Magento. Dependendo da solução do outro lado, algumas informações a gente não vai conseguir puxar, mas nesse caso era uma solução em Magento. Eu estou falando de uma loja com faturamento aí próximo de R$500 mil. Apesar de ser um nicho, mas ela tem um volume de vendas muito alto. E é uma solução dentro do modelo SaaS. Então eu tenho uma loja pequena, uma retrateira, e eu tenho uma loja que trabalha com B2B, venda de cursos, uma loja extremamente grande, mesmo sendo um nicho específico, mas que tem um bom faturamento nessa solução. A redução de custo que ela teve mensal aqui foi muito alta. Depois, a gente tem a Remove, que trabalha com malas da Alemanha, lá da terra do Carlos. O visual altamente personalizado, foi uma agência que fez esse layout. Eles fizeram um negócio bem diferenciado para poder agregar o valor dentro do produto deles. E tem um custo também diferenciado, foram em torno de R$ 1.200 aqui o ticket médio. Tá? E a Velocitar. Nosso amigo Alexandre está ali e ele disponibilizou para a gente um cupom que eu vou lembrar. MIT Magento 2015 Signativa. É isso? MIT Magento Signativa 2015. Não. Confundi. MIT Magento 2015 Signativa. É isso? 15% de desconto. 15% de desconto hoje. O Alexandre foi duro. Só hoje o desconto. E essa é uma loja que veio de uma outra plataforma, foi feito todo um trabalho de upgrade, de customização,
né? E a gente conseguiu trazer toda a parte visual, agregando valor também para o negócio do Alexandre. Essa loja entrou no ar agora, na semana passada, então está bem recente. Está aqui. Uma loja que ficou bem legal, ficou bem personalizada, com a cara do jeito que eles queriam, uma boa evolução. Pessoal, é isso, o tempo é reduzido. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E estou à disposição. Dá tempo de uma perguntinha ainda? Duas? Dá tempo. Alguém tem alguma pergunta? Vou ficar triste aqui, ninguém. Está cansado já, né, Carlos? Só um minutinho, tá? Uma pergunta aqui para você. Tem uma. Pode falar. Qual é o seu nome? Renato. Renato, diga lá, Renato. Você falou um pouco de qualidade de código, né? E isso com uma ferramenta open source, a gente sabe que os clientes vão querer fazer desenvolvimento. Né? Certo. Gostaria de saber como vocês garantem essa qualidade dos clientes que desenvolverem em si. Tá. No modelo Open SaaS, eu não permito que o cliente faça a extensão e ele mesmo publique, porque aí eu não tenho como garantir a qualidade. Como que é feito? Por exemplo, o Alexandre ele vai lá e quer um color swatch. Ele pede para a gente vai ou desenvolver, ou vai procurar boas extensões no mercado, ou às vezes até ele mesmo vai recomendar, ó, eu quero isso aqui. A gente vai analisar, muitas vezes eu tenho que comprar a extensão, valido o código, e às vezes eu reprovo essa extensão. Aí eu vou lá no desenvolvedor e falo, ó, não vou utilizar, eu vou para outra extensão, faço a avaliação, aprovou, aí eu vou fazer a implementação dela. Aí ela vai entrar no meu backlog, vai ser implantado, vai ser testado para poder liberar a funcionalidade. Eu libero primeiro para o Alexandre, na hora que está ok, que a gente testou, que acompanhou, a gente consegue liberar extensões exclusivas para cada cliente. Então a gente vai liberar a extensão para ele, depois que está ok lá, aí eu vou liberar para todo mundo, tendo um tutorial, tendo um passo a passo de como utilizar. Aí eu libero para o restante. É dessa forma que a gente garante a qualidade. Mais alguma pergunta?